Bom dia, pessoal, quem está falando aqui é Everton, certo, do canal A História das Moedas. Pessoal, eu queria falar hoje sobre essa moeda aqui, a moeda de 50 centavos. Eu particularmente acho essa moeda muito bonita, uma moeda bem acabada, certo? Pessoal, como nós podemos ver aqui, certo, o valor facial dessa moeda é de 50 centavos, certo? E o diâmetro dessa moeda aqui, certo, é de 23 milímetros, certo, o diâmetro dela. Ela já é uma moeda mais pesada do que as outras, certo? Do que a de 10, 5, 1 centavo, 10 centavos, 25 centavos. E essa moeda aqui ela pesa 7,81 gramas, certo? A espessura dessa moeda aqui, vocês podem ver aqui a espessura dessa moeda é de 2,85 milímetros. A borda dela aqui, nós podemos ver aqui, olha, eu acho muito legal aqui, né? Deixa eu mudar aqui o lado da moeda, certo? A borda dela aqui é uma borda que tem a legenda Brasil, certo? E aqui tem ordem, certo? E progresso, certo? Então, achei muito legal isso aí, isso aqui na moeda, certo? Vocês perdoem aqui, né? O ciclo dessa moeda aqui, né? Ela não tá tão bem feito porque esse coin holder foi as minhas primeiras moedas, o coin holder eu fiz em casa, certo? E não troquei ainda, mas o que eu acho que o que valeu é a intenção. Pessoal, esse material aqui utilizado para fazer essa fabricação dessa moeda aqui é aço inoxidável, certo? Pessoal, esse lado aqui é chamado de reverso, certo? E esse lado daqui é chamado de anverso. Mas vamos lá. Pessoal, nós vemos aqui, certo? Como nós podemos ver aqui, essas linhas aqui na diagonal, certo? Elas dão destaque, né? Elas dão destaque, essas linhas da diagonal aqui no fundo, elas dão destaque ao dígito correspondente ao valor facial, né? Que é o numeral 5 seguido do zero, né? 50 centavos. E o dígito com o nome centavos. Aqui nós podemos ver aqui o ano de cunhagem, né, que foi 2016, que o ano que ela foi fabricada, certo? E aqui nós vemos essa esfera aqui, junto com essa faixa de júbilo, junto com a constelação Cruzeiro do Sul, faz uma reverência ao pavilhão nacional, certo? Quando nós mudamos aqui para outro lado, pessoal, nós vemos aqui, certo? Esse lado aqui é chamado de anverso. Nós podemos ver aqui, olha, o nome aqui pequenininho aqui, Rio Branco, certo? Seguindo dessas linhas aqui na diagonal, que dá um certo um destaque, né? A efígie de José Maria da Silva Paranhos Júnior, né? Ele nasceu em 1845 e falece em 1912, certo? Em 1912, nós podemos ver aqui, certo? Ele ficou conhecido como Barão do Rio Branco, ele era estadista. Então, pessoal, nós vemos aqui essas linhas na diagonal, né, que dá um destaque, né, a efígie de José Maria da Silva Paranhos Júnior, né, ele nasceu em 1845 e falece em 1912. Ele é conhecido como Rio Branco, né, como está escrito aqui, olha, Rio Branco, certo? Quem era Rio Branco, né, conhecido como Barão do Rio Branco? Ele era estadista, certo? Ele era estadista, diplomata e historiador brasileiro, né, considerado o símbolo da diplomacia do Brasil. Nós vemos aqui que ele tá, esse lado aqui da moeda está ladeada, né, pelo disco Brasil, aqui em cima nós podemos ver, certo? E nós temos aqui o mapa do Brasil, certo? Com alguns riscos, né, simbolizando os limites, né? Então nós vemos aqui, né, por ser alusiva à dinamização da política externa brasileira no início da República, nós podemos ver aqui, né, a consolidação dos limites territoriais com vários países. Então nós podemos ver aqui essas linhas aqui em volta do mapa do Brasil, junto com esse símbolo aqui, que seria 4 setas, né, que simboliza, né, a dinamização da política externa brasileira, né? Vocês conseguem ver aqui no centro aqui do mapa brasileiro, certo? Pessoal, né, para quem conhecendo mais, né, o Barão do Rio Branco, ele é conhecido como Barão do Rio Branco, né? Ele foi advogado, diplomata, geógrafo, professor, jornalista, certo? Jornalista e historiador brasileiro. Ele é o patrono da diplomacia brasileira e uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1911, certo? Então tem muita história para contar, né? Se nós formos olhar a biografia dele. Pessoal, essa moeda ainda está em circulação aqui no Brasil, certo? O material, como eu já falei aqui, o material dessa moeda é aço inoxidável, certo? E essa moeda aqui ela faz parte da segunda família do real. Então, pessoal, essa moeda aqui, o material dela é de aço inoxidável, certo? Essa moeda aqui ainda está em circulação, ela faz parte da segunda família do real. Ela começou a ser fabricada, certo? Em 2002, certo? Essa moeda aqui, certo? Na verdade, essa moeda começou a ser fabricada
em 98, certo? Só que essa moeda aqui, eu já vou explicar em outro vídeo, o material dela é de aço inoxidável, certo? Então essa moeda aqui, com esse material de aço inoxidável, ela começou a ser fabricada a partir de 2002. Então, de 2002 a 2022, certo? Visto que essa moeda ainda está em circulação, certo? Foram fabricadas 3 bilhões 91 milhões e 11 mil dessas moedas. Então, uma quantidade alta, né? Mas para todo mundo ter aquele famosinho troco, né? Tem que ter uma boa quantidade em circulação. Então, vou repetir. De 2002 a 2022, essa moeda foi fabricada, né? A quantidade que foi fabricada foi 3 bilhões 91 milhões e 11 mil dessas moedas. Pessoal, vou parar por aqui, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco do que essa moeda quer falar, além do valor facial. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.